Juízes, capítulo 16. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e se deitou com ela. E foi dito aos de Gaza: Sansão veio aqui. E cercaram-no, e puseram-lhe espias toda aquela noite à porta da cidade, e estiveram calados toda aquela noite, dizendo: até a luz da manhã, então o mataremos. Mas Sansão dormiu até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e tomando as portas da cidade com seus 2 pilares e seu ferrolho, lançou-as ao ombro, e foi-se, e subiu-se com elas ao cume do monte que está diante de Hebrom. Depois disto aconteceu que se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. E vieram a ela os príncipes dos filisteus, e disseram-lhe: enganam-o e sabem que consiste sua grande força, e como poderíamos vencer, para que o amarremos e o atormentemos, e cada um de nós te dará 1.100 siclos de prata. E Dalila disse a Sansão: eu te rogo que me declares em que consiste tua grande força, e como poderás ser acorrentado para ser atormentado. E respondeu-lhe Sansão: se me atarem com 7 vimes verdes que ainda não estejam secos, então me debilitarei, e serei como qualquer um dos homens. E os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vimes verdes que ainda não se haviam secado, e atou-lhe com eles. E estavam espias em casa dela em uma câmara. Então ela lhe disse: Sansão, os filisteus sobre ti. E ele rompeu os vimes, como se rompe uma corda de estopa quando sente o fogo, e não se soube sua força. Então Dalila disse a Sansão: eis que tu me enganaste, e me disseste mentiras. Revela-me pois agora, eu te rogo, como poderás ser acorrentado. E ele lhe disse: se me atarem fortemente com cordas novas, com as quais nenhuma coisa se tenha feito, eu me debilitarei, e serei como qualquer um dos homens. E Dalila tomou cordas novas, e atou-lhe com elas, e disse-lhe: Sansão, os filisteus sobre ti. E os espias estavam em uma câmara. Mas ele as rompeu de seus braços como um fio. E Dalila disse a Sansão: até agora me enganas, e tratas comigo com mentiras. Revela-me pois agora como poderás ser acorrentado. Ele então lhe disse: se teceres 7 tranças de minha cabeça com a teia. E ela fincou a estaca, e disse-lhe: Sansão, os filisteus sobre ti. Mas despertando ele de seu sonho, arrancou a estaca do tir com a teia. E ela lhe disse: como dizes, eu te amo, pois que teu coração não está comigo? Já me enganaste 3 vezes, e não me has ainda descoberto em que está tua grande força. E aconteceu que, pressionando-lhe ela cada dia com suas palavras e importunando-lhe, sua alma foi reduzida a mortal angústia. Revelou-lhe, pois, todo o seu coração, e disse-lhe: nunca minha cabeça chegou na valha, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se for rapado, minha força se apartará de mim, e serei debilitado, e como todos os homens. E vendo Dalila que ele lhe havia revelado todo o seu coração, mandou chamar aos príncipes dos filisteus, dizendo: vinde esta vez, porque ele me revelou todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ela, trazendo em sua mão o dinheiro. E ela fez que ele dormisse sobre seus joelhos, e chamado um homem, rapou-lhe 7 tranças de sua cabeça, e começou a afligi-lo, pois sua força se apartou dele. E disse-lhe: Sansão, os filisteus sobre ti. E logo que despertou ele de seu sonho, se disse: esta vez sairei como as outras, e me escaparei, não sabendo que o Senhor já se havia dele apartado. Mas os filisteus lançaram mão dele, e tiraram-lhe os olhos, e o levaram a Gaza, e o ataram com correntes, para que moesse no cárcere. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer, depois que foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer sacrifício a Dagom seu Deus, e para alegrar-se, e disseram: nosso Deus entregou em nossas mãos a Sansão nosso inimigo. E vendo o povo, louvaram a seu Deus, dizendo: nosso Deus entregou em nossas mãos a nosso inimigo, e ao destruidor de nossa terra, o qual havia matado a muitos de nós. E aconteceu que, indo-se alegrando o coração deles, disseram: chamai a Sansão, para que divirta diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e fazia de joguete diante deles, e puseram-no entre as colunas. E Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: aproxima-me, e faze-me segurar as colunas sobre que se sustenta a casa, para que me apoie sobre elas. E a casa estava cheia de homens e mulheres, e todos os príncipes dos filisteus estavam ali,
E no alto piso havia como 3.000 homens e mulheres, que estavam olhando o escárnio de Sansão. Então clamou Sansão ao Senhor, e disse: Senhor Deus, lembra-te agora de mim, e esforça-me, te rogo, somente esta vez, ó Deus, para que de uma vez tome vingança dos filisteus, por meus 2 olhos. Agarrou logo Sansão as 2 colunas do meio sobre as quais se sustentava a casa, e apoiou-se nelas, a uma com a direita, e a outra com a esquerda, e disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E apoiando com força, caiu a casa sobre os príncipes, e sobre todo aquele povo que estava nela. E foram muitos mais os que deles matou morrendo, que os que havia matado em sua vida. E desceram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e levaram-no, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de seu pai Manoá. E ele julgou a Israel 20 anos.